Amém. Bom, então vamos entrar no período da nossa escola bíblica. E o tema de hoje, irmãos, o assunto será Halloween, a brincadeira sem graça. Irmãos, Halloween, na melhor das hipóteses, é uma cultura americana inútil, um lixo, e que vem ganhando, infelizmente, espaço em nossas escolas aqui no Brasil, por ignorância, negligência, falta de temor a Deus, por parte de muitos professores e dirigentes das escolas. A igreja não pode assistir passivamente esta imundície espiritual tomando conta de nossas crianças, porque o alvo de Satanás, usando o Halloween, são as nossas crianças. Nós devemos sim abrir as nossas Bíblias, sabe? E as nossas bocas, e os nossos canais, Facebook, YouTube, Instagram, seja lá o que for, e dizer ao Brasil que o Senhor Jesus, Ele não se agrada de bruxarias e de suas vertentes, ainda que chamada de brincadeira. Não se brinca com essas coisas, irmãos, não se brinca com a morte. A morte leva alguns para os céus, mas a maioria para o inferno. Ninguém tem que dar risada de mortos, de cadáveres cujos espíritos estão ardendo no lago de fogo e enxofre, no inferno. Vão ainda arder no lago de fogo e enxofre, mas já estão no Hades, no mundo dos mortos, de muita angústia, dor e tristeza. Sabe, nós precisamos despertar o povo, despertar as famílias. Creio que até pessoas evangélicas que acham isso muito engraçadinho, colocam nos seus filhos essas fantasias diabólicas importadas dos Estados Unidos e vestem os seus filhos, inocentes crianças, com esse lixo cultural. Irmãos, essa agenda demoníaca não é para nós, não. Então, em forma de perguntas e respostas, nós iremos abordar, irmãos, esta prática de ocultismo infantil, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta: o que significa a palavra Halloween? Irmãos, a palavra Halloween, ela tem origem no termo escocês, Halloween, que significa véspera de todos os santos, que era considerada a noite das bruxas, tá bom? Segunda questão: qual é a origem desta festa diabólica? O Halloween é uma comemoração pagã, para início de conversa. E segundo os entendidos no assunto, existem 8 dias de cerimônias sagradas para as bruxas, 4 maiores e 4 menores. O Halloween seria o Samhain, um dos dias de festa satânica. No dia 31 de outubro é comemorado o festival que introduz a estação das trevas. Vai observando, irmãos. E segundo historiadores, o dia de Samhain originou-se nos antigos festivais de outono celtas, que eram ligados à feitiçaria e à magia. Os bruxos acreditam que o portal que separa os mortos dos vivos se abre, e eles passam a ter contato com os vivos, no mais flagrante ato de espiritismo, tá bom? Enfim, Halloween é um dos dias de rituais da religião Wicca, que nós já falamos aqui, não foi, Diné? Já comentamos sobre o wicquismo, né? Que é aquela bruxaria. Então, resumindo, a Wicca é a neo-bruxaria. É uma bruxaria moderna, tá? Vamos para o texto bíblico, que não aceita esse tipo de bruxaria, nem por brincadeira. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 18, versículos de 10 a 13. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem
feiticeiro, nem encantador, nem quem consulta a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulta os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Tá bom, irmãos? Nem por brincadeira a gente vai permitir que as nossas crianças participem ou celebrem o Halloween. Terceira questão: o que é celebrado em Halloween? No livro Wicca, irmãos, de Gary Cantrell, Wicca, Crenças e Práticas, na página 95, o autor faz o seguinte relato referente a Halloween. O Sabá, do Samhain, celebra o ciclo eterno da reencarnação e marca o início do inverno céltico. O velho Deus morre nesta noite, para renascer no Yule, dando continuação à roda da vida no ano. Se o ritual for adequadamente feito, geralmente se percebe a presença de amigos invisíveis. Olha aqui, irmãos, um flagrante de magia, de bruxaria e espiritismo, tá bom? Então percebam, queridos, que a celebração do Halloween não é apenas um dia de brincadeiras ou de palhaçadas, é algo muito mais sério do que se possa imaginar, pois leva as crianças a imaginar que invocar os mortos é coisa sem importância alguma, é muito natural, quando na verdade isso é um pecado hediondo. A igreja não pode aceitar isso de braços cruzados. Hoje eu estava assistindo um programa na CNN, uma reportagem, uma pessoa ali até afeiçoada, bem vestida, falando bonito, mas eu percebi ali a maldade. Ele dizia o seguinte, que nós temos que doutrinar as nossas crianças nas escolas, para que elas se acostumem com as coisas que hoje as pessoas querem repelir, querem distância, sabe? Tem preconceito. Então aquele educador, ele diz que desde cedo nas escolas as crianças devem ser doutrinadas com uma agenda que faça as crianças acreditar que está tudo bem, que determinadas coisas é normal, que até quando elas crescerem, elas vão crescer com aquilo. E ele falou isso embasado na Bíblia, né? Nós temos que ensinar a criança de pequenininha, porque até quando ela for velha, ela não vai se desviar daquilo. Para que as crianças não tenham preconceito com certas coisas, né? Como ver coisas erradas acontecendo, né? Vamos supor a pedofilia, se querem colocar a pedofilia no meio infantil, né? Então as crianças de pequenininha vão se acostumando, não tem problema nenhum. Uma pessoa de idade namorar com uma criança de 7, 8 anos de idade, não tem problema. E se ela for crescendo vendo aquilo, ela nunca vai ter preconceito e vai achar que é legal. Aí a pedofilia será completamente liberada no mundo. Estão entendendo, irmão, da jogada do diabo? E é isso que acontece com Halloween. E é isso que acontece até com festividades de festas juninas que são oferecidas aos santos pagãos. Estão entendendo? A criança, mas eu não vejo nenhum mal nisso, pastor. Qual o problema? Estão dançando quadrilha, está ali, né? Com a imagem do santo ali, mas qual o problema? A vela acesa para Santo Antônio, para São João. Mas não tem problema, nós estamos aqui só para comer um pinhãozinho e dançar uma quadrilha. Mas por que não tem mais problema? Na minha época de criança tinha problema. Nós, os evangélicos, não participávamos, queríamos distância de tudo que era relacionado com essas festas pagãs. Mas hoje está tão mudado que agora estão trazendo isso para dentro da igreja. E já vai trazer o Halloween para dentro das igrejas. Quem sabe, se você pesquisar, você não acha alguma igreja com coisas de Halloween dentro da própria igreja, como uma forma de brincadeira. Não se brinca com isso, irmãos. As crianças vão crescer achando que consultar os espíritos dos mortos é coisa normal, que não tem problema nenhum. Vamos para Isaías, capítulo 47, versículo 12. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortalecer. Está vendo aí, irmãos? Encantamentos, feitiçarias, em que trabalhaste desde a sua
mocidade, desde criança. Não vamos aceitar isso. Vocês são pais, avós, não aceitem isso para seus filhos. Não queremos bruxaria, nem forma de brincadeira. Não se brinca com morte, não se brinca com a morte. Quarta questão: que relação há entre Halloween e Harry Potter? Harry Potter, irmãos, é o carro-chefe da bruxaria da atualidade. Muitos encaram seus filmes como algo inofensivo, sabe? Quando, na verdade, sua mensagem subliminar é fazer com que as crianças acreditem que há forças espirituais que regem a nossa vida, independentemente do Deus da Bíblia. As crianças são levadas a crer de que não precisam de Deus. A bruxaria possuiria elementos o suficiente para satisfazer os anseios. Vale esclarecer, irmãos, que a bruxaria comum em Halloween ou Harry Potter é uma religião pagã politeísta, possui diversos deuses, possui rituais e tradições celtas e dias especiais em seus calendários que promovem a adoração aos falsos deuses, tá? E Deus, nós temos que fugir dessas coisas e levar conosco, enquanto corremos, as nossas crianças. Quinta questão: como a festa de Halloween chegou aos Estados Unidos e posteriormente chegou ao Brasil? Irmãos, Halloween entrou nos Estados Unidos através dos irlandeses. Não sei se os irmãos sabem, muitos pensam que os Estados Unidos são descendentes de ingleses. Na verdade, os americanos, eles são descendentes de irlandeses, alemães, depois é que vêm os ingleses. Não obstante eles falarem na língua inglesa, a colonização de irlandeses e alemães, ela foi maior, tá bom? Então foram os irlandeses que levaram essa porcaria, esse lixo de Halloween para os Estados Unidos, tá? Que por sua vez eles herdaram dos celtas. Os irlandeses herdaram essa feitiçaria dos celtas, que foi uma antiga civilização que habitava na Gália e nas ilhas da Grã-Bretanha, entre os anos 600 e 800 depois de Cristo. Então, o Brasil irresponsavelmente importou esta religião em forma de brincadeiras, atraindo maldição para as nossas escolas públicas e particulares, tá bom? Então, uma nação, para ser feliz, não pode admitir outros deuses além do Senhor. Escola é um lugar para se educar as crianças, saber ler, escrever, respeitar as pessoas, respeitar os pais, respeitar a nação. Não é um lugar para ficar com festa de carnaval, com festa de Halloween, com festa junina. Isso não são festas para se incutir na cabeça das nossas crianças, nossos filhos e netos, irmãos. Em nome de Jesus, o que a igreja puder fazer para lutar contra isso, vamos fazer, sim. Salmos 33, verso 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Tá bom? Então, o Brasil não é de Halloween, o Brasil não é dos deuses do carnaval, o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é para o Senhor Jesus, a igreja vai lutar por isso, tá bom? Vamos lá. O que significa os símbolos de Halloween? Para você que ainda não está concordando com o que eu estou falando, vamos agora para a simbologia que tem naqueles símbolos usados no Halloween, que os nossos filhos estão abraçando. Vamos ver se agora você concorda ou não. Talvez, irmãos, se os professores, a direção das escolas, caso sejam cristãos, soubessem o que significa as simbologias de Halloween, não mais permitiriam essa celebração satânica. Por isso é muito importante que se guarde bem o que vamos esclarecer para que seja divulgado aos importadores da cultura americana do mal, tá? Então, se você tem contato com escola, com diretores, vice-diretores, coordenadores de ensino, professores, pega esse estudo aqui, eu passo para você de graça, pega esse estudo aqui, manda para eles, peça para ler, peça para saber o que é na verdade Halloween, antes de colocar isso nas escolas para as crianças, tá? Como já disse, irmãos, Halloween é uma das celebrações da religião Wicca, tá? Que é bruxaria moderna, os neobruxos. E os símbolos abaixo, que eu vou falar agora,
tem o seguinte significado. Você já deve ter visto no Halloween a abóbora, né? Que pega aquela vela, tira aquela parte dentro da abóbora, aquela cara de demônio lá, com a abóbora. Essa abóbora com o rosto, irmão, aquele rostinho que eles fazem na abóbora, é uma lenda onde um homem chamado Jack morreu. E como foi negada a entrada tanto no céu quanto no inferno, ele passou a viver como um espírito sem destino. Então a abóbora iluminada nos dias atuais simboliza o espírito visível de Jack. Tá? É uma pessoa que nem o céu nem o inferno quis ele, então fizeram aquela abóbora para homenagear aquele homem que teria sido abandonado pelo céu e pelo inferno. Isso é uma grande mentira. Ou é céu ou é inferno. Então essa abóbora, ela é uma forma de se adorar a um espírito de um morto, tá? Ainda que hipoteticamente. Segundo, nabos. Os celtas faziam lanternas com nabos ocos para expulsar os espíritos mortos. Na tradição de Halloween, isso é feito com abóboras ocas iluminadas, tá bom? Não usam aqueles nabos, mas usam abóbora oca, que põe aquelas velas dentro. Aquilo ali eles falam que era para espantar os espíritos dos mortos. Vamos lá? O pentagrama a maioria sabe o que significa, é o símbolo da bruxaria, que representa o fogo, a terra, o ar, a água e o espírito. Geralmente é colocado sobre o altar ou em sua frente. Na verdade, o pentagrama representa Satanás, nada de terra, ar, águas, é Satanás. É o que representa quem usa esse símbolo, aquele pentagrama, aquela estrela de 5 pontas. Tá? O que faz também na festividade de Halloween? Eles pescam maçãs em um tonel. Esta prática, irmãos, está relacionada com a adivinhação. Quando se obtinha sucesso na pescaria, os espíritos supostamente ajudavam na realização amorosa do praticante. Olha quanta porcaria tem nesse negócio de Halloween, irmãos. E nós estamos achando graça nisso, que é apenas uma brincadeirinha. Outra coisa, pedir doces. Trata-se de uma tradição irlandesa onde se colhiam contribuições para que os demônios fossem aplacados e não destruíssem as suas colheitas. Então, quando as crianças vão nas casas, sabe, pedindo doce, pedindo contribuição, aquilo ali é usado para agradar o diabo, para não destruir as colheitas. Olha só, irmãos, as crianças sendo usadas pelos adultos irresponsáveis, bruxos, para pedir doce nas casas, para agradar o diabo, para ele não destruir as colheitas. Olha só o significado de tudo isso. Em Halloween, as crianças, quando não recebem doces, tá? O que elas fazem? Fazem o papel dos demônios. Então, as crianças começam a fazer caricaturas do demônio, começam a fingir que são demônios, como simulando ser o demônio para destruir a colheita daquelas pessoas que não estão dando doces, que não querem participar daquelas brincadeiras. Irmãos, isso não agrada a Deus. Isso não é brincadeira que se faça com as crianças, tá bom? Veja o texto bíblico aí em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, nisso fazei. Estão entendendo, irmãos? Nisso pensai, nisso executai. Vai edificar, tem boa fama, é do bem, é amável, tem alguma virtude, algum louvor nisso, algo a ser elogiado, é verdadeiro, é honesto, é puro, é moral. Nisso pensai, nisso praticais. Halloween atende ao que está ensinando aqui, irmãos, na palavra? Halloween atende? Carnaval atende? Não, irmãos, sai fora disso, em nome de Jesus. Halloween é o dia das bruxas, o dia de brincar com os mortos, o dia de brincar com Satanás, cultura de quem não teme a Deus, cultura de quem não tem o que fazer na vida, cultura de quem não leva Deus a sério. Não queremos esta porcaria para o Brasil.
temos que nos unir e expulsar a bruxaria de nossa casa, nem forma de brincadeira. Jesus é tudo o que nós queremos para nós e para os nossos filhos, e ponto final. O governo tem que se meter na sua casa, a escola não tem que se meter na sua casa. Você é servo de Deus, vocês são servas do Senhor. Não ajudem os bruxos, não ajudem quem quer praticar bruxaria, não atenda aos seus anseios, se levante contra, vão te chamar de quadrado, de louco, doido, não importa, você vai morar no céu um dia. Essas pessoas, Deus é quem sabe, Ele é mais misericordioso do que eu, mas nós, como crentes em Cristo Jesus, nós já fizemos a nossa escolha, nós já temos a nossa opção, e nós não vamos arredar nosso pé. A nossa opção é Jesus, é o Senhor Jesus, hoje e sempre, tá? Então, se alguma coisa você está fazendo, seja onde for, nas suas redes sociais, não apoie esse tipo de coisa, irmão, sai fora disso. Use a tua vida para ser um canal de bênção na vida das pessoas. Halloween não é bênção, Carnaval não é bênção, estamos fora dessas festividades, nós não aceitamos isso em nome de Jesus. Igreja não é ponto de encontro, não. Igreja não é lugar de entretenimento, igreja não é lugar para discussões de cunho político, para discussões de cunhos sociais. Igreja é lugar de adoração, e a nossa casa tem que ser uma extensão da igreja. Quando você vai para a sua casa, ali não deixou de ser igreja. Você é a igreja, aqui no templo e na sua casa. E se aqui não pode, lá também não. Se aqui não fazemos Halloween, na minha casa também não vou aceitar. Não aceite, em nome de Jesus. Vamos agradar ao Senhor. Então, esta foi a nossa escola bíblica de hoje, esse foi o assunto de hoje. Espero que o Senhor Jesus tenha tocado em cada coração, que possamos, se alguém tem algum posicionamento diferente, que você tenha mudado de posição ao ouvir o que é Halloween. Se você necessitar desse material, pode nos pedir.